Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! Começa agora o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana. Colaboram com a edição deste programa Gabriel Quadros, Lúcio Antunes, Yolanda Reis, José Nunes e Gabriel Oliveira. Na técnica, Jordan Jungs. A gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite, com assuntos relacionados com o escotismo. Vamos conferir os destaques de hoje. Entrevista com Fabrício de Araújo Pedron sobre conservação dos solos. Atividades marcaram a Semana do Escotismo. Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo realizou acampamento de técnicas escoteiras. Registro anual precisa ser renovado até segunda-feira. Conversa com Gilmore Guindel sobre a modalidade do ar. O programa Sempre Alerta conta com apoio cultural do Espaço Gráfico, impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. O escoteiro é um grande aliado na preservação da natureza. Aqui no nosso programa, já conversamos sobre a importância dos cuidados com a água. Hoje, o assunto é a preservação dos solos. No último dia 15 foi o Dia da Conservação do Solo. E para falar mais sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Fabrício de Araújo Pedron, professor do Departamento de Solos e responsável pelo Museu de Solos do Rio Grande do Sul. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Então, poderia nos falar um pouco sobre a importância da preservação dos solos? Com certeza. Dizer que é uma satisfação também participar do programa junto com vocês, falar um pouquinho sobre esse recurso natural que é de grande importância, né, para a manutenção da vida no planeta. Os solos, então, eles são formados a partir de fatores e processos de formação e eles desempenham funções ambientais, né, muito importantes para a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, a manutenção de toda a biodiversidade do planeta, ela é devida à existência de uma camada, uma pequena camada que recobre a superfície terrestre, que nós chamamos de solo. Os solos se diferem, por exemplo, das rochas, né, porque apresentam algumas propriedades importantes, como, por exemplo, porosidade, né, e reatividade. Então, a maioria das rochas, não apresentam porosidade, logo elas não retêm água. E as plantas, por exemplo, precisam de ar e água e também nutrientes para se desenvolverem, né? Os solos, por terem essas propriedades como poros e cargas elétricas nas suas superfícies, conseguem, então, reter íons, que nós chamamos de nutrientes, e disponibilizar esses nutrientes para as plantas. Então, se nós não tivéssemos essa camada, que é diferente, então, das rochas, nós não teríamos essa biodiversidade que a gente tem hoje no planeta. Falando um pouquinho sobre a importância do solo, né, as funções que o solo desempenha, talvez a mais conhecida seja justamente o desenvolvimento de plantas, né? Então, por essas propriedades que eu acabei de falar, o solo é capaz de prover, né, não só a sustentação física dessas plantas, mas o seu desenvolvimento. Mas o solo também desempenha uma série de outras funções importantes, como, por exemplo, ciclagem de nutrientes, né? Vocês imaginem todas as plantações, né, quando a gente tira grãos e outros materiais, a gente retira nutrientes do solo, né? As plantas retiram nutrientes do solo para se desenvolverem. Esses nutrientes, se não fossem devolvidos, né, precisaria de uma adubação constante. Existe uma série de organismos vivos dentro do solo que fazem essa ciclagem desse material e degradam os resíduos orgânicos, devolvendo os nutrientes então para o solo. Então, a ciclagem dos nutrientes, né, é um processo extremamente importante e que permite a manutenção dos ecossistemas naturais, por exemplo, né? Outra função importante do solo, né, é atuar como fonte de recursos genéticos. Existe uma infinidade de organismos, né, que habitam os solos, principalmente micro-organismos. A maior parte deles nós nem conhecemos ainda e muitos deles, por exemplo, têm potencial para a produção de produtos farmacêuticos, industriais, né, e assim por diante. Então, tem uma importância para nós, para
para a humanidade é gigantesca. E muitos poucos estudos, né? Na verdade, muitos estudos, mas pouco conhecimento ainda sobre esses organismos. Também tem outra função importante do solo é regular o ciclo hidrológico. Então, o solo, por ter porosidade, ele capta a água da chuva, retém essa água e lentamente ele vai distribuindo essa água para os cursos d'água, de forma que os cursos, mantenham o seu nível de forma adequada. Vocês imaginem agora, nessa último final de semana, teve uma chuva bastante intensa aqui em Santa Maria e boa parte da cidade ficou alagada. E esse alagamento é devido à impermeabilização excessiva do solo, aonde, então, nesses locais, o solo não desempenha mais essa função importante. Que normalmente é nos pavimentos, onde Exatamente, tem pavimentação, construções. Exatamente. Então, a desconsideração do solo, não conhecimento desse recurso, e aí utilização, impermeabilização, utilização de produtos inadequados acabam acarretando nessas situações que geram danos, às vezes só danos estruturais, muitas vezes, se a gente considerar cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, que a gente vê muitas vezes na TV, ônibus passando boiando, muitas vidas são perdidas também devido a esses problemas. Sim, e lembrando agora, na nossa conversa, eu estou lembrando que esse mês, então, são 3 datas bem importantes para a natureza, para o meio ambiente. É o dia da água, que a gente passou, o dia da conservação dos solos, e sábado, o último domingo, foi o dia da Terra, Então, do planeta Terra. Então, são 3 datas para a gente conscientizar melhor o público, independente de onde for, sobre a preservação, A gente tem aqui também alguns itens que são os objetivos da Insígnia Mundial do Meio Ambiente, que é um dos distintivos de interesse pessoal que o jovem pode buscar, E eu separei 3 dos 5 objetivos, que são preservar o habitat natural e biodiversidade, diminuir a emissão de substâncias perigosas e adotar uma melhor prática ambiental, Como que a gente pode passar para o nosso ouvinte, principalmente aquele que não é o escoteiro, Como que a gente consegue colocar esses objetivos em umas atividades? A gente sabe que tu trabalha com o ramo Alcateia, o ramo Lobinho, que é de 6,5 a 11 anos. Como que a gente pode desenvolver essas atividades de conscientização numa alcateia, por exemplo? Isso é bastante interessante, Marcos e Ana, porque o movimento escoteiro foi bastante feliz quando organizou o seu projeto educativo, criando a Insígnia Mundial do Meio Ambiente e colocando dentro dela o recurso solo. Se nós considerarmos, por exemplo, a nossa escola formal, o ensino fundamental e médio, trabalham esse tema. Mas ainda hoje, principalmente associado à disciplina da geografia, ainda hoje, a gente encontra livros didáticos com informações equivocadas sobre o solo. Isso é muito comum. As pessoas, durante a sua formação formal, elas parecem que estudam muito mais geologia do que solos. No entanto, toda a vida, não toda, mas boa parte, a maior parte da vida se desenvolve sobre o solo. Para vocês terem outro exemplo, os cursos de geografia de graduação, somente nos últimos anos é que começaram a ter disciplinas sobre solos. E o curso de biologia, ainda hoje, estou falando aqui da UFSM pelo menos, não tem nenhuma disciplina sobre solos, mas tem de geologia, Mas a biologia, a vida, ela se dá sobre o solo, justamente por aqueles quesitos que eu expliquei antes, que as rochas, a maioria delas, não são porosas e não liberam nutrientes. A taxa de intemperismo e degradação de uma rocha para liberação de nutrientes, ela vai de anos a décadas a séculos. O solo libera nutrientes diariamente, que é a velocidade que a planta precisa. E isso não é abordado nesses cursos. Então, a Insígnia Mundial do Meio Ambiente é feliz nesse sentido de permitir que os jovens, que fazem parte do movimento, tenham contato com essa temática. Nós já falamos um pouquinho da importância dos solos, em relação aos habitats. Os nossos habitats naturais, eles só existem porque existe essa camada alterada que difere da rocha e que apresenta essa série de propriedades, que permite o desenvolvimento da vida. Essa biologia do solo, esses organismos que vivem no solo são fundamentais, e a maneira com que nós usamos o solo, toda atividade humana sobre o solo, ela vai afetar de alguma maneira, Claro. E por isso a importância da gente conhecer que os solos não são todos iguais, que eles apresentam camadas distintas, processos de formação distintos,
cores distintas, né? Uma morfologia diferenciada, propriedades químicas e físicas diferentes, e isso vai acarretar em potencial de uso diferenciado também. Sim. Então a gente precisa conhecer, e aí por isso que vem essa comemoração do dia 15, né, de abril, do Dia Nacional da Conservação do Solo, né, justamente para gerar essa reflexão na comunidade de qual é a importância do solo, o que é o solo e como a gente pode contribuir nas nossas ações diárias, né, para diminuir, pelo menos minimizar esse efeito nocivo que as atividades humanas têm sobre esse recurso natural. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, segundo os dados da FAO, da ONU, mais de 30% dos solos agricultáveis já estão degradados no mundo, né? E a gente tem uma projeção para 2050 aí de aumentar bastante a população e logo aumentar também a demanda de alimentos, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande no uso desses recursos naturais. E pensando também na insígnia e trabalhar tudo isso com jovens de maneira prática, nos acampamentos escoteiros, quais os principais cuidados que os jovens precisam ter para preservar o solo e não deixar tão degradado? Bem, como nós falamos, qualquer atividade humana sobre o solo vai acarretar em algum efeito, né? E, geralmente, o maior efeito principal seria a compactação do solo. O que é a compactação do solo? Né? O tráfego ou disposição de equipamentos pesados sobre o solo faz com que a porosidade desse solo diminua e aumente a sua densidade. Se o solo diminuir a sua porosidade, ele vai diminuir a sua capacidade de reter a água, de puxar a água da chuva, por exemplo, ou água que escoa na superfície e reter nesse espaço poroso. E isso faz com que a água, então, ela escoa superficialmente, né? Pela força da gravidade em áreas mais declivosas, para a parte mais baixa da paisagem, promovendo o processo que nós chamamos de erosão. Então, a erosão do solo é um processo de degradação, talvez o maior deles, junto com a contaminação, onde as partículas de solo são desagregadas, geralmente pela força da água, também poderia ser pela força do vento, em alguns solos mais frágeis, e essas partículas desagregadas são carregadas, né, com a movimentação da água superficial. Se o solo é bem poroso, essa água infiltra, né, e não escoa superficialmente. Mas nesse caso, em áreas compactadas, pode haver então o escoamento e o transporte do solo, né? Isso é um dano bem significativo, porque geralmente a parte superficial que é perdida é a parte onde tem mais matéria orgânica, maior fertilidade, propriedades mais adequadas para o desenvolvimento das plantas. Então, o pessoal poderia cuidar, por exemplo, né, não retirar a vegetação, porque a vegetação ela protege o solo, né? Ela evita com que as raízes e todos os organismos que ocorrem associados às raízes, né, eles aumentam a agregação do solo e melhora as condições de porosidade. Então, onde tem vegetação, o solo tende a ser mais poroso, né? Então, a não retirada da vegetação, né, reduz o efeito do pisoteio, por exemplo, da gurizada no acampamento e dificulta, né, e minimiza a questão de transporte de solo. Outras coisas que poderiam ser consideradas, né, num acampamento escoteiro ou qualquer outra atividade ao ar livre, claro, seria, por exemplo, áreas mais baixas serem evitadas. E aí o solo dessas áreas mais baixas são diferentes de solos de áreas mais altas. Né? Nas áreas mais altas, geralmente, a gente tem solos de melhor drenagem. E nas áreas de baixada, nós temos solos com uma coloração, inclusive, diferenciada. Geralmente são acinzentados e de má drenagem. Né? Nessas áreas, quando o solo for acinzentado, isso é bem fácil, né? Um pequeno buraco ali poderia ser observado na camada superficial do solo. Se o solo for acinzentado com manchas amareladas e laranjas, indica saturação de água. Pode indicar, por exemplo, que é uma área sujeita a alagamento ou a enchente. Né? Então, isso poderia ser usado pela gurizada para evitar esse local, né? Para não realmente ter problema dica, né? de amanhecer aí com a barraca cheia d'água. Muito né? bom. Outra questão importante é encostas. Na nossa região aqui nós temos o rebordo do Planalto, na área de morro, que tem bastante encostas, né? Evitar áreas de encostas, né? Porque são áreas sujeitas à movimentação de massa, a processos erosivos, e se for associado ao movimento de uma precipitação, por exemplo, muito alta, como aconteceu nesse final de semana passado, né, pode ter risco de escorregamento de material. Sim. Isso é perigoso, né? Então, se evitar essas áreas de encostas, usar áreas mais estáveis, né, as nossas coxilhas aqui na parte mais alta. Sim.
encerrando a nossa entrevista, Fabrício, a gente poderia fazer um programa, acredito que só sobre solos, né? Mas bem rapidinho a gente pode divulgar, e tu como coordenador dos projetos e do responsável pelo Museu dos Solos do Rio Grande do Sul, a gente divulgou esses dias, né, a parceria do 4º Distrito com o projeto do Museu dos Solos do Rio Grande do Sul. Então, rapidinho, tu pode nos passar um pouco mais sobre o museu e os projetos? Com certeza. O Museu de Solos do Rio Grande do Sul ele é vinculado ao Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria. Existe desde 1973, foi criado pelos professores do departamento, junto com um grande levantamento de solos que teve no Rio Grande do Sul. E tem o objetivo didático, né, de servir como ferramenta didática para os alunos de graduação, técnicos aqui de nível técnico aqui da universidade, pós-graduação e também a comunidade. Então nós temos a visitação de uma série de alunos do ensino fundamental, ensino médio, a gente tem programas de visitas guiadas, né, específica para cada público, e a gente convida a comunidade a vir conhecer o Museu de Solos, né, principalmente porque esse recurso, nas escolas se fala muito de água, mas realmente se fala muito pouco de solos, né? Então o pessoal não conhece, acha que solo é sujeira, né? Solo é barro, solo é inconveniente. Na verdade é um recurso talvez o mais importante, né, para a questão da manutenção da vida. E no Museu de Solos nós temos mais de 100 monolitos de solos. O que seriam monolitos de solos? São placas onde a gente tem o solo em profundidade, da superfície, com suas diferentes camadas, né? E a estrutura do solo e toda a sua morfologia preservada. Então nós fomos o primeiro museu de solos temático, né, de solos da América Latina, e hoje, nesse ano de 2018, o museu completa 45 anos, nós já somos um dos maiores do mundo também, né? Justamente por este acervo de mais de 100 monolitos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil tem algumas coleções de solo também, mas eles não passam de 50 monolitos. Por quê? Porque são muito difíceis de fazer, precisa de um trabalho muito grande, de um conhecimento técnico muito grande também para gerar esses monolitos. Mas eles são muito interessantes para tu visualizares, né, enxergares as diferenças, por que os solos são diferentes, os seus processos de formação e como isso vai afetar no seu potencial de uso. Então, para a gurizada é bem bacana para eles conhecerem, ter uma noção maior, né, do que é o solo e sua importância. E para os alunos de graduação é fundamental, né? Fundamental, porque tu mostrar foto, por exemplo, para um aluno que está aprendendo sobre solos, um técnico que vai ser responsável pela gestão desse recurso, tu mostrar foto é bem diferente do que ele manusear o material e enxergar o solo ali na sua frente, né? Sim. E no museu, por exemplo, esses 100 monolitos são das diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Então, imagine, numa sala nós temos praticamente todos os solos do estado, né? Isso tem um poder de ensino, de educação gigantesco. Claro. Né? Então, fica aí o convite aos grupos escoteiros, né? E também podem fazer, durante a visita, podem receber dicas, né? Como essas que tu nos passou agora. Né? Então, Fabrício, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Sempre Alerta e parabéns pelos projetos que tu desenvolve, né? Sempre Alerta. Muito obrigada pela participação, eu estou impressionada com tudo que aprendi na entrevista. E obrigada também pela oportunidade de ir no museu, que os grupos possam aprender mais e os jovens, então, transferir para os seus amigos da escola, porque realmente na escola a gente não aprende muito sobre solos. Muito obrigada pela participação e volte sempre. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcos. Né? O Departamento de Solos também, a minha pessoa agradece. O Museu de Solos do Rio Grande do Sul também agradece essa oportunidade de falar um pouquinho sobre os solos, né, para a nossa comunidade. Certo, obrigado. Sempre Alerta. Sempre Alerta. Para agendar as visitas no Museu dos Solos do Rio Grande do Sul, acesse ufsm.br/msrs. Vamos publicar os links no final do programa pela página facebook.com/escoteirosSM. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com os destaques dos grupos escoteiros e boas ideias. O sol já vai levantar,
Todo mundo tá no clima e não para de cantar. A chefia preparada, a tropa toda animada. Chama logo a molecada que a festa vai começar. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A câmara é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu... Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Quer escutar sua música favorita no intervalo do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Vamos para os principais acontecimentos escoteiros aqui do centro do estado. O primeiro destaque é o acampamento técnico da Tropa Fênix do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Um acampamento escoteiro é uma das atividades mais esperadas pelos jovens, ainda mais se este acampamento ser repleto de desafios e novos conhecimentos. É nessa ideia que os jovens da tropa escoteira do Grupo Escoteiro do Ar, Augusto Severo, realizou o acampamento técnico, primeira parte. A proposta foi criar um ambiente típico do método escoteiro, o aprender fazendo. Com a orientação dos adultos voluntários, os jovens aprenderam novas técnicas de amarras, nós escoteiros, padrões de acampamentos e outras técnicas comuns em acampamento. A atividade terminou na tarde de domingo. De Gabriel Oliveira, para Sempre Alerta. Essa atividade aconteceu mesmo com a chuva, mas em locais cobertos da sede do grupo. Eu estive na atividade e conversei com a Jaiana e o João. Vamos escutá-los. Eu sou a Jaiana, tô há uns 3 anos na tropa escoteira. Eu nunca tinha sido monitora no acampamento, eu tô sendo pela primeira vez, é bem difícil às vezes, porque tem que falar com as pessoas de uma forma que tu não possa magoar elas, mas tu também tem que explicar que elas têm que fazer aquilo. E eu aprendi a fazer uma amarra diagonal que eu não lembrava como se fazia. Para ensinar os mais novos é bem fácil, só que depende de como eles aprendem. Tem uns que aprendem mais rápido, outros mais devagar. Até agora no acampamento a gente fez um fogão a barro, as mesas com banco, tudo com estruturas de taquaras e amarras. Eu sou o João e tenho 10 anos. Eu recém saí do Lobinho para os escoteiros. Esse é o meu primeiro acampamento e eu aprendi vários nós, coisas legais, e fazer mesas, pioneirias, muitas coisas que a gente não aprende na alcateia. Parabéns aos adultos que prepararam esta atividade e também aos jovens por encarar esta aventura. Ontem, dia 23 de abril, foi o Dia do Escoteiro. Aqui na cidade aconteceram algumas atividades que marcaram esta data tão importante.
Durante a Semana Municipal de Escotismo, dias 16 e 23 de abril, jovens e adultos utilizaram o lenço escoteiro para demonstrar seu orgulho por ser escoteiro. Foram momentos para conhecer novos escoteiros, fazer novas amizades e dividir histórias com novas pessoas. Já na segunda-feira, dia do escoteiro, aconteceu a 4ª edição do almoço escoteiro no restaurante universitário da UFSM. Acadêmicos e servidores da UFSM de diferentes cursos e funções se reuniram para confraternizar usando uniforme ou vestuário e lenço escoteiro no almoço. Foi um momento de novas amizades e histórias. E para encerrar a semana, mais um encontro, desta vez na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Nessa solenidade, os jovens e adultos voluntários foram homenageados pelo Dia do Escoteiro. O coordenador distrital, Marcos Machado Paulo, falou sobre o dia 23 ser um dia para relembrar os ótimos momentos que o escotismo proporciona. Trouxe também um relato sobre as conquistas e o crescimento do escotismo no centro do estado. Neste ano, devido às intensas chuvas, no final de semana, o tradicional fogo de conselho foi cancelado. Você pode conferir em breve algumas fotos na página facebook.com/escoteirosSM. Logo mais, no quadro Notícias da Semana, vamos conversar com Gilmore Guindel sobre modalidade do ar. A primeira notícia é sobre o último prazo de renovação do registro escoteiro e Yolanda Reis traz os detalhes. O registro referente ao ano de 2017 vence na próxima segunda. Para participar das atividades, cursos e eventos a partir desta data, é necessário estar com o registro de 2018 regularizado. A participação dos associados, inscritos e pagos nos próximos eventos regionais como Desafio Viking, Multirão Regional Pioneiro e cursos de formação, Aventura Escoteira e Jamboree Nacional só será permitida com a regularização do registro anual referente ao ano de 2018, assim como todos os demais eventos realizados a partir de 1º de maio. Yolanda Reis para o Sempre Alerta. Se você ainda não renovou seu registro, converse com os escotistas para regularizar e não perder nenhuma atividade. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, vamos trazer iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas nos grupos escoteiros. Hoje, a boa ideia é dos jovens do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Eduardo, Victor e Eric, da tropa sênior do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, em parceria com a Associação Santamariense Paradesportiva, estão arrecadando tampinhas de plásticos e lacres de latinhas de alumínio. O material acumulado para este projeto socioambiental será revertido em recursos financeiros para a compra de equipamentos adaptados para a prática de esportes de pessoas com deficiências físicas. O material pode ser entregue aos sábados na sede do Grupo Escoteiro ou nos pontos de coleta da associação. Yolanda Reis para o Sempre Alerta. Vamos compartilhar os locais de coleta no final do programa pela página facebook.com/escoteirosSM. Nós vamos para um rápido intervalo musical e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, o quadro Destaques e Curiosidades. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou Marcos Machado e quem me acompanha é Ana Júlia Rodrigues. Escute sua música favorita aqui no nosso programa. Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. Histórias, tradições e personalidades. Qual sua curiosidade escoteira? Nesse quadro, vamos falar sobre alguns detalhes do dia a dia de um escoteiro. Assim você pode conhecer ainda mais esse movimento mundial de jovens. Hoje, Lúcio Antunes nos fala sobre o Jamboree Mundial que aconteceu na Suécia, em 2011. Os escoteiros aqui de Santa Maria participaram deste grande acampamento. O 22º Jamboree Mundial do Movimento Escoteiro aconteceu em 2011, na Suécia, precisamente em Henkaby, nos dias 27 de julho a 7 de agosto, e contou com a participação de mais de 160 países. Nesse acampamento, estiveram presentes jovens do 22º Grupo Escoteiro, Henrique Dias, que também faz parte do 4º Distrito Escoteiro, do Rio Grande do Sul.
E eles, juntamente a outros 40.050 escoteiros, participaram e viveram grandes emoções sob a temática do simplesmente escotismo. Naquela oportunidade, houveram as renovações de promessas de todos os escoteiros, inclusive do rei da Suécia. Estava presente também, durante a abertura do evento, Bear Grylls, um famoso apresentador de TV, que desceu do teto, de rapel, e logo após houve a descida de paraquedistas. O Jamboree da Suécia foi o que mais teve participantes até hoje. Naquela oportunidade, a Feira das Nações foi uma atividade única, onde todos os movimentos escoteiros dos diversos países puderam apresentar sua culinária, características culturais, danças e jogos. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. Notícias da semana. Hoje, no quadro Notícias da Semana, vamos conversar com Gilmore Guindel, coordenador regional da modalidade do ar. Boa noite, Gilmore. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Gilmore. Seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de começar a nossa conversa, vamos passar um pouco para o nosso ouvinte o que é a modalidade do ar, né? A gente tem no movimento escoteiro 3 modalidades, né? Que é a modalidade básica, modalidade do ar e modalidade mar. Aqui no 4º distrito, a gente tem apenas modalidade do ar e básica, né? Então, são fundos de cena que agora a gente vai conversar melhor, né, Gilmore? Como que a gente pode passar para o nosso ouvinte, principalmente que não é escoteiro, como que é a modalidade do ar? A modalidade do ar, ela não difere muitas coisas da modalidade básica, né? Ela segue o projeto educativo e o que ela tem o diferencial é que ela proporciona ao jovem a visão das profissões ligadas ao meio aeronáutico, tanto na aviação civil quanto na aviação militar ou mesmo aviação naval. Por isso, então, a gente coloca para o jovem de maneira mais simples possível para que ele tenha essa visão das técnicas aeronáuticas. Por exemplo, vamos pegar uma especialidade de mecânica aérea, né? Então, tu vai ter aquele contato com o motor, ver como funciona um motor aeronáutico de um avião. E para isso ele vai, de repente, despertar nele aquele interesse pela aviação. No mesmo contexto, né, oferecemos também aos jovens a parte de meteorologia, que também é muito importante para a aeronáutica, pelo fato de que para ter a condição de voo, né, ele necessita ter a carta aeronáutica e a condição climática para executar o voo. E um exemplo disso, a gente, no último programa, o Felipe Leães nos passou um boletim do Curiosidades, do quadro Curiosidades, sobre a biruta, né? Que é um elemento mobilizador também, motivador, né? Da modalidade do ar. Quais outros elementos, assim, num grupo escoteiro do ar, que a gente tem para criar uma ambientação da modalidade do ar? O que é interessante por exemplo, a biruta, um anemômetro, né, um pluviômetro, todos eles fazem parte. Então, são fáceis de montarem até com garrafas PET, né, que a gente consegue fazer atividades dentro do grupo. E eles conseguem montar uma mini estação meteorológica com esse material de material reciclável. O jovem mesmo monta essa atividade e tem essa noção de como funciona todo esse mecanismo meteorológico e pode conseguir ali grandes conquistas para ele. Sim, e também, só voltando um pouco no tempo histórico agora, né? Como que surgiu a modalidade do ar, né? Porque o escotismo surgiu em 1907, né, na Inglaterra, e a gente sabe que as modalidades surgiram um pouquinho depois, né? A gente tem, como dizer rapidinho, um pouco da história. A história da modalidade do ar, assim, ela veio complementar aquilo que Baden-Powell vinha fazendo, né? Então ele viu a necessidade, né, juntamente com a modalidade do mar, né, de criar mais opções do que só a modalidade básica. A partir daí foi se criando aquele ciclo onde o chefe, né, desenvolveu as diversas técnicas junto com os seus jovens, né, e junto com os escoteiros. Junto com essas ênfases, né, ela consegue complementar o projeto educativo dos escoteiros do Brasil. Isso aí.
E, inclusive, indo dentro do projeto educativo, tem as questões teóricas, né? Teóricas e práticas, digamos assim, e principalmente de formação dos adultos, né? Todos os métodos, todas as aplicações que a gente tem em frente a jovem, né? Nós adultos, né? A gente precisa capacitação, né? E na modalidade do ar, e sei também que na modalidade do mar, não é diferente, né? A gente tem o Qatar adulto e o Qatar jovem. Pode nos falar um pouco mais sobre os dois cursos? Tá, o Qatar é curso de aperfeiçoamento de técnicas aeronáuticas, tá? Qatar adulto e Qatar jovem. O que acontece? Ele é dividido em 2 módulos, né? Módulo 1 e módulo 2. Ele é aprofundado, né? Então, como tinha a especialidade, o jovem, né, se interessou por determinada especialidade, então no Qatar, quando ele se inscreve para o Qatar, vai ter um aprofundamento maior dessa especialidade. Inclusive, o chefe, que é importante ter o conhecimento também, né? Para poder passar para o jovem de maneira simples também. Não é nada muito técnico, porque o nosso interesse não é a formação do piloto ainda, né? O piloto vai se formar na academia, onde é realmente necessário. O que a gente faz é dar uma luz para ele, para o jovem, né? De que ele possa, a partir desse momento, das informações que a gente está passando, você pode atingir determinadas metas ou decidir a sua profissão no futuro. Sim, dentro do aprender fazendo, né? Dentro do aprender fazendo. E daí tem alguns exemplos de atividades que são feitas com os jovens para que isso seja aplicado? Com certeza, Ana. Assim, vamos pegar um exemplo bem prático assim, Há algum tempo atrás a gente construiu, né, um demoselle. Tá? O que a gente usa? O bambu, que é a modalidade básica usa, a modalidade do barco usa também, né? Usamos nós e amarras para a construção da aeronave, né? Então, assim, daí, qual é o desafio que a gente coloca para o jovem? Partes móveis, né? Essa aeronave feita de bambu e sisal, né? Terá que ter algumas partes móveis. Por exemplo, o pedal, o manche, né? O leme, né? Então, terá que ter algumas partes móveis. E para isso, a gente incita eles no desafio, né? Eles têm que ser desafiados para poder fazer a construção de determinado... aeronave, no caso, né? Só lembrando que o demoselle é eu não me lembro certinho, só para passar para o nosso ouvinte o que é o demoselle, né? Tá, o demoselle foi uma das primeiras, a primeira aeronave que voou, né? Criada por Santos Dumont. Certo, Gilmore. E só finalizando a nossa entrevista, a gente podia falar bastante, né, sobre todos os assuntos, na verdade, né? Não a gente dá pra consegue voltar pro Qatar. Pode. Pode voltar pro Qatar. Um detalhe agora que a gente adotou uns 2 anos para cá, é que há um tempo atrás a gente fazia o Qatar. Era Qatar 1, Qatar 2 e ficava por aí, né? O que a gente fez agora, os Qatar têm nome, né? Eles têm as turmas, né? E a gente está procurando regionalizar esses nomes. Por exemplo, vamos pegar um Qatar que houve aqui em São Cepé, né? Que foi o COSE, né? Que foi um avião comprado, o modelo foi comprado americano, né? E foi desenvolvido pela Omaer de São Cepé, né? Que construiu esse avião e pôde ser vendido, né? Sim, então é mais um fundo de cena, né? Um tema que até para resgatar alguns históricos também, né? Justamente isso. Tá, outro detalhe, por exemplo, vamos pegar um Qatar que teve aqui em Cachoeira do Sul, né? Que foi o Nero Moura, né? Foi o primeiro piloto de caça, né? Com o Chavante. E o Chavante está exposto hoje aqui na base aérea e tem um no aeródromo lá de Cachoeira do Sul também. Sim, muito legal. Outro detalhe, né, que difere da modalidade do ar é o hino alerta, né? O hino, o Rataplan, como alguns conhecem, né? E a gente tem também o hino da modalidade, né? No final da nossa entrevista, a gente vai escutar um pedacinho. É um hino curto. A gente vai escutar um pedacinho do hino da modalidade do ar, né? Com certeza, Marcos, o Rataplan do ar, né, é o diferencial que nos dá, por exemplo, assim, uma luz um pouco maior, né, na modalidade, por ser ele direcionado exclusivamente à modalidade do ar, né? O assunto é bem dentro da modalidade, né? Um hino bem legal. Então é isso, Gilmore. Muito obrigado pela entrevista, né? Pela nossa conversa sobre a modalidade do ar. Lembrando que no próximo dia 28, no próximo sábado, é dia da modalidade do ar, né? Também o dia da educação.
né? E parabéns para os escoteiros do ar, né? Não só aqui do Augusto Severo, mas também do grupo Guardiões da Pulquéria, né? Que também é da modalidade do ar aqui do 4º Distrito. Além desses dois, né, aqui no 4º Distrito, a gente tem mais outros grupos no estado, né? Pode nos dizer. Tá, com certeza. Assim, nós temos, por exemplo, em Canoas, né, temos o 14 Bis e o Grupo Escoteiro do Ar Canoas. Tá? Em Cachoeira do Sul, nós temos o Grupo João Paulo II, que é o Grupo Escoteiro do Ar João Paulo II. Em Caxias do Sul, o Grupo Escoteiro do Ar Caxias do Sul. Cruz Alta, o Grupo Escoteiro Godofredo Vidal, também do ar. E ali em Santo Ângelo, o Ventos do Sul, Grupo Escoteiro do Ar Ventos do Sul, né? Tá certo. E para quem nos ouve agora, o Gilmore também fazendo sinal da camiseta que ele usa, né? Do 6º Campo Sul, que vai acontecer nos dias 16 a 20 de janeiro do ano que vem, né? Em Soledade. A gente já divulgou alguns boletins sobre a atividade e fica novamente o reforço, né, Gilmore, para essa grande atividade que promete ser enorme, né? Vai ser com muitas expectativas ali, terão muita surpresa o pessoal que participar, né? Não posso adiantar, porque foi pedido que não adiantasse, né? Então a gente está mantendo algum segredo, mas tenho certeza que o pessoal vai se surpreender o que vai acontecer dentro das modalidades e, no geral, dentro do campo. Isso aí. Então é isso, Gilmore. Muito obrigado pela participação aqui no programa Sempre Alerta. Muito obrigada pela participação, por explicar um pouco mais aos nossos ouvintes sobre a modalidade do ar, que também tem suas peculiaridades. É interessante, né, para os nossos ouvintes ter a noção de que o movimento escoteiro, além da modalidade básica, ele ainda aplica outros conhecimentos ao jovem. Muito obrigada pela participação. Eu espero conhecer mais, porque eu não sou dessa modalidade. E volte sempre. Ok, obrigado, Ana, obrigado, Marcos, e aos ouvintes aí fica o convite, o pessoal que tiver alguma dúvida aí, procure um grupo escoteiro mais próximo né? E tenta sanar suas dúvidas ali, né, porque às vezes o pessoal fica até com medo, de repente sendo meio militarizado, né, mas o escoteiro não tem nada disso, ele tá ali para ajudar a comunidade, né, e servir sempre. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigada. Sempre alerta. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Contatos ligados, motores roncando, escoteiros do ar, cantando, alegres reunidos com suas patrulhas, aeromodelos voando, escoteiros do norte, escoteiros do sul, do leste e do oeste, no seu afã. Nós somos escoteiros do ar e vamos cantar o nosso rataplan, rataplan, plan, plan. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar, rataplan, plan, plan. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Contatos ligados, motores roncando, escoteiros do ar, cantando, alegres reunidos com suas patrulhas, aeromodelos voando, escoteiros do norte, escoteiros do sul, do leste e do oeste, no seu afã. Nós somos escoteiros do ar e vamos cantar o nosso rataplan, rataplan, plan, plan. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar, rataplan, plan, plan. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo, Ana Júlia Rodrigues. Você pode escolher as músicas que irão tocar aqui no programa. Mande suas sugestões pela página facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! Encerrando o nosso programa, os parabéns da semana. Completaram o aniversário de promessa nessa última semana, Matheus do Carmo e Eduardo Alves, que conhecemos como chefe Nonô. Também completaram aniversário de promessa Mariana Raguzoni e Renata Gassen, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo.
E parabéns para Ana Carolina Borges, que conquistou o grau máximo na progressão do ramo sênior, o distintivo Escoteiro da Pátria. Chegamos ao fim de mais um programa Sempre Alerta. Não esqueçam, na próxima quinta, às 20 horas, você pode escutar o programa Escoteiros em Ação, pela rádio web Líder do Vale. Acesse liderdovale.com.br. Voltamos semana que vem. Sempre Alerta. Até o próximo programa Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.